A paz do Senhor Cristo, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse dia eu quero convidar os amados irmãos a estar refletindo juntamente comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Mas antes quero lhe convidar a estarmos orando, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa nos abençoar através dessa poderosa palavra. Amém? Oremos nesse instante. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos a cada um de nós, nos fortalece, nos guia pelo teu poder, pela tua palavra, que nós possamos ser verdadeiramente edificados, fortalecidos, alimentados. Pai, que nós possamos testemunhar da glória, da majestade e do poder desta palavra em nossas vidas. Nós oramos e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor há de fazer em nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, leiamos a palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46, nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Essa palavra que acabamos de ler, queridos, é uma palavra extraordinária, que traz muita edificação ao nosso coração e que também traz alusão a alguns pronunciamentos ou declaração do cego de Jericó, de Timeu. Amém? E aí nós vamos estar aqui fazendo alguns apontamentos sobre essa palavra. E eu creio que essa palavra vai te edificar, como também está já me edificando. A história vai nos contar, essa narração vai nos contar que Jesus está passando por Jericó e, ao passar por Jericó, uma grande multidão também o segue. E é interessante que o mover dessa multidão, o mover dessa situação vai tomar a atenção de Timeu, de Bartimeu, na realidade, de Bartimeu, que era um cego que ficava próximo à porta de Jericó, saída de Jericó. E a Bíblia vai nos informar que esse homem percebe que Jesus está passando por ali. Jesus de Nazaré está passando por ali. E eu fico imaginando, queridos, nos dias atuais, talvez nem eu, nem você, perderíamos a oportunidade de ter um contato com Jesus se Jesus passasse por perto de nós. Nós teríamos talvez essa mesma condição, ou essa mesma reação de observar que Jesus está passando por perto de nós e talvez teríamos alguma reação, uma reação de talvez num pensamento de assim, talvez Jesus vai me contemplar e ele vai entender as minhas necessidades.
Talvez algum de nós pensaria no seu coração, Senhor, que o Senhor possa, ao passar por aqui, me identificar e revelar algo sobre a minha vida, e não só isso, orar por mim e me libertar de alguma situação, de alguma circunstância. E nós vamos perceber que esse cego, ele teve discernimento ao perceber que Jesus estava passando por ali. Ele teve uma sensibilidade, talvez por uma questão de necessidade, mas ele teve uma percepção que Jesus estava passando por ali. E ao Jesus passar por ali, a Bíblia vai nos informar que ele não só percebe, mas ele se pronuncia diante de Jesus. Ele se pronuncia, ele se declara diante de Jesus. E aí ele começa a dizer o seguinte, no verso 47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa declaração, queridos, é uma declaração de reconhecimento. É uma declaração de reconhecimento de Bartimeu para com Jesus. Ele não simplesmente diz assim: olha, Jesus, estou sabendo que você está curando muitas pessoas, meu filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que ele está fazendo uma declaração, está fazendo uma afirmação. Davi, no cenário judaico, ou Davi na história de Israel, tem uma grande importância, era um grande rei, e ser chamado filho de Davi, ser chamado, estar na linhagem de Davi, era um reconhecimento nobre. E Jesus verdadeiramente veio da linhagem de Davi, mas poucos o reconheciam como filho de Davi. Mas aqui Bartimeu, ele faz menção ao clamar a Jesus e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nos dias atuais, muitas pessoas até mesmo têm fazido menção de Jesus. Muitas pessoas têm fazido menção do nome de Jesus, mas não têm dado a devida importância de quem é Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é Deus poderoso. Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Filho de Davi, Jesus é a autoridade santíssima, é o consagrado, é aquele que consagra as nossas vidas, aquele que transforma a nossa vida. E aqui nós percebemos esse cego de Jericó, Bartimeu, tendo um reconhecimento de quem é Jesus. Ele é o filho de Davi. E ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em segundo lugar, queridos, nós vamos perceber que, ao fazer isso, vozes querem calarem esse clamor de Bartimeu. Vozes querem pararem esse clamor diante do Senhor. Aqui, no verso 48, diz assim: muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor, buscamos a sua presença, buscamos a sua graça, buscamos a tua essência, e as pessoas muitas das vezes querem nos parar de podermos clamar ao Senhor com intensidade, com graça, com vigor. Quantas vozes querem nos dizer: não adianta esse clamor, você acha que Deus vai te ouvir, você acha que Deus vai dar importância para a tua causa, para a tua circunstância. Querido, eu quero dizer para você: o Senhor nos contempla, o Senhor nos vê.
O Senhor nos dá o sentido e a garantia de vivermos a plenitude diante dele, mas é necessário verdadeiramente reconhecermos quem ele é e entender que não importa as vozes contrárias que tentem parar o nosso clamor diante do Pai, diante do autor e consumador da nossa fé. Pelo contrário, nós devemos intensificar o nosso clamor. Pelo contrário, nós devemos reconhecer a grandeza, o poder, a eficácia e a intermediação de Jesus Cristo diante do Pai, porque a Bíblia declara que ele é o nosso intermediário. Embora Jesus está com o Pai, embora Jesus está no trono de glória, ele nos contempla, ele nos vê, ele percebe o nosso clamor. Veja que o clamor de Bartimeu não é um clamor qualquer, é um clamor que atinge o coração de Jesus, é um clamor que faz com que Jesus pare. Entenda, não seja parado pelas vozes, não seja parado pelas vozes contrárias, mas continue clamando ao Senhor, porque o Senhor vai parar para te ouvir. Então não pare, porque o Senhor não vai parar de trabalhar ao teu respeito. Ele vai parar para te ouvir, para manifestar o poder e a glória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre as suas necessidades, sobre aquilo que você necessita realmente. Veja que quando Bartimeu clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, atingiu o cerne, o coração de Jesus. No verso de número 49 diz assim, Jesus parando disse para que o chamasse, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Quando você clama ao Senhor, o Senhor para te ouvir e te chama para ter um relacionamento, para conversar com você, para entender as suas necessidades, para entender as suas prioridades momentâneas, para entender verdadeiramente o que você precisa, o que você necessita. Assim deve ser o nosso clamor diante do Pai, com fé, com esperança, ultrapassando as vozes contrárias que tentam nos parar, para que o Senhor possa nos ouvir, porque quando Ele nos ouve, Ele também nos chama, ou seja, para perto, para que nós possamos ter uma conversa particular com Ele. Não há intermediário, mas Ele nos chama para ter um relacionamento, para ter um diálogo aberto, para entender as nossas necessidades. E aqui Jesus chamou Bartimeu, e a Bíblia declara que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem? Com Jesus. Então é um clamor que tocou o coração de Jesus. Em terceiro lugar, esse clamor tocou o coração de Jesus e fez com que ele tivesse uma reação em relação ao clamor de Bartimeu, ao ponto de chamá-lo para dialogá-lo e perguntar qual era a necessidade. Veja no verso de número 51, que diz aqui, e Jesus falando disse, o que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus, no verso 52, diz assim, e Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero dizer nesse momento que se você tem alguma circunstância que ultrapassa as suas forças, você se sente impotente em relação a algumas circunstâncias da tua vida, você se sente que as suas forças estão esvarindo, você sente que as impossibilidades estão muito mais perto de você do que a possibilidade de ver algo novo acontecer na tua vida. Eu quero dizer verdadeiramente para você, você precisa continuar a intensificar o teu clamor ao Senhor. Não perca a esperança, não perca a fé, não perca a convicção, não perca de vista
basta o Deus que você serve. Pelo contrário, continue, permaneça a buscar a presença do Altíssimo. Permaneça a buscar a graça de Deus. Veja que o Senhor está contemplando, vendo você. Veja que o Senhor está contemplando as suas necessidades, as suas prioridades. E Ele entende e compreende as suas dificuldades, querido. Então, nesse instante, eu quero dizer para você que não basta simplesmente entender que Deus é o nosso protetor, nosso autor e consumador da nossa fé, mas basta entender que também ao você clamar a Ele, ao você interpelar diante do Senhor, pedindo socorro, o Senhor é aquele que para ouvir, para entender que você tem necessidades, que você precisa de socorro. E eu quero deixar pelo menos 3 lições nessa manhã para você. A primeira lição que eu quero deixar é que quando nós verdadeiramente temos sensibilidade do Espírito para entender que Jesus está no ambiente onde nós encontramos, entender que o Senhor não está longe de nós, está aquém de nós, alheio das nossas necessidades, pelo contrário, está muito próximo de nós. Nós passamos a clamar e a entender que quando nós clamamos ao Senhor, como fez o cego Bartimeu, Ele vai parar para nos ouvir. Ou seja, em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando nós clamamos a Ele, o Senhor para nos ouvir. Em segundo lugar, querido, é interessante compreendermos que, embora muitas pessoas possam ter palavras negativas, vozes negativas a respeito das nossas situações, o Senhor é aquele que dá a última palavra. O Senhor é aquele que observa as nossas necessidades e entende verdadeiramente o que nós precisamos. Ou seja, aqui nós precisamos entender que a voz que precisa sobressair não é a voz da multidão, não é a voz daqueles que tentam nos calar, mas é a voz interior do nosso coração, da nossa alma, da nossa fé enraigada no Evangelho, né? Clamando por socorro, não por qualquer pessoa, mas por aquele que pode fazer muito mais em nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Em terceiro lugar, querido, para concluir essa mensagem, nós precisamos compreender e entender que quando verdadeiramente nós estamos próximos de Jesus, dialogando com Jesus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas muitas das vezes é necessário nós declararmos o que precisamos ao Senhor. É necessário nós profetizarmos sobre a nossa vida, a nossa vitória. Dizer ao Senhor: Pai, eu necessito disso. E eu tenho a convicção que o Senhor é poderoso para fazer com que eu receba essa bênção na minha vida. Quero deixar nessa manhã essa mensagem de fortalecimento à sua vida. Querido, nós estamos em meio à pandemia, em meio talvez a um caos instalado na humanidade. Mas eu quero dizer para você, o caos pode estar instalado na humanidade, mas nós temos um Deus que está assentado no sublime trono. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele tem um controle do mundo. Ele tem um controle dos países. Ele tem o controle do nosso ir, do nosso levantar, do nosso deitar. Ele tem um controle das nossas vidas. Ele tem um controle de todas as coisas. E se nós verdadeiramente nos submetermos a Ele, nós teremos
aquilo que nós necessitamos e entenderemos verdadeiramente que servimos a um Deus de poder, a um Deus que é o Filho de Davi. Entendermos que Ele é o Rei por excelência. Que Deus possa te abençoar, que nessa manhã você possa entender que o teu clamor tem um significado para com o Senhor. O teu clamor é importante. O teu clamor é importante, em primeiro lugar, para chamar a atenção de Deus. O teu clamor é importante para chamar a atenção do Senhor ao teu respeito. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e te guardar. Que essa palavra possa verdadeiramente te edificar e te fortalecer. Em nome de Jesus. Quero vos deixar a paz. Mas antes eu quero também orar com você, pedindo que o Senhor possa te guardar e te fortalecer. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, toma em tuas mãos os teus filhos, guarda-os pelo teu poder e pela tua graça, e renove as forças dos teus filhos. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que teu Espírito Santo possa continuar concedendo paz e alegria. Eu oro para que vidas possam ser transformadas e libertas nesse instante. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa curar. Eu oro para que essa palavra, Senhor, possa trazer sentido aos corações e que elas possam verdadeiramente ser edificadas pelo teu poder e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.